a sequência AN 00550, em que N pertence aos naturais, é definida por o primeiro, o segundo é 0, o terceiro é 5. A partir daí, o AN é igual a x, sendo x o algarismo das unidades simples da soma AN-1, AN-2, AN-3. Quer dizer, os três que vêm antes de quem? Do AN. Tá? Ele quer a soma dos 100 primeiros elementos da sequência. Bom, então vamos perceber o seguinte, ó. Aqui é 0, 5. Aqui ele escreveu também, então o quarto é 5. Aí entra o 0, ele escreveu. E aí entra a jogadinha que a gente vai ver, né? A partir do quarto, eu tenho a soma dos três primeiros. Então, somando os três primeiros, eu vou obter 5, que é o A4. Tá? Para o próximo, eu vou pegar os três primeiros e vou somar. Vai dar 10. O algarismo das unidades é o 0. Tá? Para o próximo, eu vou pegar os três anteriores e vou somar. Vai dar 10, vai dar 0 também. Então aqui eu posso colocar 0. O próximo, eu vou pegar os três anteriores e vou voltar a ter 5. Então ficou assim, ó, 0, 0, 5, 5. 0, 0, 5, 5. 0, 0, 5, 5. Bom, então isso é de 4 em 4. É de 4 em 4. Ora, eu quero a soma dos 100. Eu quero a soma dos 100 em 100. Eu quero a soma, dos 100 primeiros. O que vai acontecer? 100 dividido por 4 vai dar 25, né? Vai dar 25 grupos completinhos. 25 grupos de quem? De 4. 0, 0, 5, 5, 0, 0, 5, 5, 0, 0, 5, 5. Tá? Aqui, perdão. Aqui vai ser quem? 0, 0, 5, 5. São 25 grupos. Não tem o que errar. 25 grupos. Agora, cada grupo desse, os 4 algarismos somados dão 10. Ó. A soma disso aqui é 10. A soma disso aqui é 10. A soma disso aqui é 10. De todos a soma é 10. São 25 grupos. Então 25 vezes 10. Igual a 250. Opção correta, letra D. Um problema simples de divisibilidade, né? Problema bastante razoável, tá? Então, pessoal, deixa lá seus comentários, suas críticas, sugestões, legal? Vamos resolver a questão 30 da UERJ, mas esse desenho aqui tá meio feio, né? Ele dava a figura que era um prisma, onde a base as bases são trapézios. Trapézios assim, ele dava a figura direitinho, tá? Então não precisa se preocupar com a figura que ele dava. Deixa eu ver se eu consigo melhorar, né? O máximo que eu puder. Esse é o máximo que eu consigo. Nossa, horroroso. Tá? Já viu que eu desenho mal pra caramba, né? Como sempre. Então, aqui ele deu 3 metros, aqui ele deu 3 metros, aqui ele deu 3 metros e aqui ele deu 6 metros. Tá? Ele fala lá, dá a figura direitinho, dá o prisma de base trapézio. E agora ele fornece a aresta lateral, que como o prisma é reto, a aresta lateral é igual à altura, que vale 10. Tudo isso em metros. Tá?
dificuldade é a área da base. Porque quem é o volume de um prisma? É a área da base vezes a altura. Como você tem a altura, que é 10 metros, a dificuldade é a área da base. Tá? Eu vou calcular essa área da base de uma forma um pouquinho diferente. Vou calcular assim, ó. Por esse ponto aqui, eu vou traçar uma paralela a esse lado do trapézio. Certo? Então aqui ficou o quê? 3, aqui 3. Aqui 3, porque aqui tudo é 6 e aqui 3. Então você concorda comigo que a área do trapézio, eu chamei de B, tá? A área desse trapézio vai ser a área do triângulo mais a área do paralelogramo? Sim, né? Se eu pegar essa área aqui do triângulo e somar com a área do paralelogramo, eu vou ter a área do trapézio. Olha, isso é fácil, né? Por quê? Porque, repara, se esse triângulo é equilátero, eu calculo essa altura. Olha, né? Altura do triângulo. Quem é essa altura? Eu sei que é L raiz de 3 sobre 2. Tem diversas maneiras de fazer o problema, tá? Como o lado é 3, a altura é 3 raiz de 3 sobre 2. Se você quiser, aplica a fórmula da área do triângulo equilátero. L2 raiz de 3 sobre 4. Se não quiser, aplica a base, que é 3, vezes a altura sobre 2. A forma clássica da área de qualquer triângulo. Base vezes a altura sobre 2. Então a área do triângulo é 9 raiz de 3 sobre 2. E a área do paralelogramo? A área do paralelogramo é essa base vezes essa altura que cai lá fora, que eu já tenho, né? Eu já tenho. Então é 3 vezes... Aqui faltou sobre 2 sobre 2. Então aqui é sobre 4. Tá? Então 3 vezes a altura. 3 raiz de 3 sobre 2. Então 9 raiz de 3 sobre 2. Ora, portanto, a área da base é a soma dessas duas áreas. 9 raiz de 3 sobre 2 mais 9 raiz de 3 sobre 4. Isso vai dar 18 mais 9, 27 raiz de 3 sobre 4. Essa é a área da base. Tá? Como ele queria o volume, só multiplicar isso por 10. Porque a altura, nós vimos que valia 10. 27 raiz de 3 sobre 4 vezes 10. Então, 270 raiz de 3 sobre 4. Eu acho que ele simplificou isso por 2. 135 raiz de 3 sobre 2. Ficou feio aqui. Tá legal? Ficou feio aqui também. Beleza? Então, pessoal, deixa lá os seus comentários, suas críticas. A opção, se eu não me engano, é a letra A. Tá? Prova da UERJ, realizada ontem. Bom? Trata-se da questão 32. Bom, é lógico que quando se resolve uma prova, né, seja ela de que concurso for, o objetivo é acertar a questão, lógico, né? Mas eu queria apresentar a minha solução para essa questão. É necessário que a gente não se deixe influenciar, né, pelo que é apresentado a gente numa hora de uma prova.
Tá? Por quê? Ele dá aqui um gráfico de duas funções, f e g, né? E dá aí diversos pontos, né? Que a gente pode sair aí enumerando. Ponto A aqui, por exemplo, ponto B, aqui é a origem, ponto O, aqui ele deu W, aqui eu vou chamar de D, ponto P, ponto, sei lá, E, por exemplo. Aqui está o gráfico da função f e aqui está o gráfico da função g. Então a primeira coisa que se faz é as pessoas saem pensando na função afim. Não, eu vou construir o gráfico dessa função, vou montar essa função g, vou montar essa função f, e aí eu determino o ponto de interseção. Conhecendo o ponto de interseção, eu tenho o que ele pede, que é a abscissa do ponto W. Tá? Tudo bem, vale, é válido, a gente respeita aí, né? Mas, por exemplo, o que ele quer é a abscissa do ponto W, como eu falei. Então ele quer essa distância aqui, ó. Vou chamar de A. Certo? E agora eu vou trabalhar com a seguinte coisa. Que é essa distância de 0 a 5? É evidente que a distância de 0 a 5 vale 5, né? É a abscissa desse ponto D. Esse ponto D, ele é o ponto 5, 0. Então é lógico que isso aqui é a distância de 0 até D, é 5. Se aqui é A, esse segmento WD vai ter que ser a diferença, 5 menos A. Tá certo? Muito bem. Bom, o que mais a gente pode pensar, né? Bom, repara uma coisa. Esse ângulo aqui, eu não preciso fazer muito esforço para descobrir. Por quê? Porque essa distância vale 1. E essa distância também vale 1. A distância não tem sinal, né? É o valor absoluto. Então aqui é 1, aqui é 1. Então é óbvio que esse ângulo é o ângulo 45. Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo isósceles. Tá certo? Muito bem. Bom, então eu não preciso fazer esforço, para achar quem é essa função g. Não tem por que fazer tanto esforço assim. Se ela passa por esse ponto, que é o menos 1, 0, e passa por esse ponto 0, 1, ela só pode ser a função y igual a x mais 1, né? Claro, porque o coeficiente angular vai ser 1, a tangente de 45. Ou então, você imagine a reta que passa aqui pela origem, ó, y igual a x, a reta bissetriz. Essa sofreu um deslocamento de uma unidade para cima. Então ela vai ser x mais 1. Não tem mistério isso. Né? Repetindo, pensa na bissetriz dos quadrantes ímpares, que passa aqui, ó, y igual a x. Essa reta foi deslocada uma unidade para cima. É o deslocamento vertical. Então é x mais 1. Portanto, se o x vale A, o y aqui é o ponto W, né? Não, ponto P. O y aqui tem que ser quem? Se o x é A, o y é A mais 1. Perfeito? E o meu problema se torna um problema de geometria, gente. Se torna um problema de geometria. Olha aqui, ó, dos mais fáceis, ó.
Esse ângulo aqui é alfa, tá? Esse ângulo é alfa, esse ângulo é beta, certo? Esse ângulo aqui sendo alfa, é claro que esse ângulo aqui em cima vai ser o beta. Aliás, são duas paralelas cortadas por uma transversal, então ângulos correspondentes, certo? Então você tem aqui esse ângulo sendo um ângulo de 90, tá? Esse ângulo sendo um ângulo de 90, você conhece tudo para resolver a questão de uma maneira bem tranquila, bem tranquila. Por quê? Você tem uma semelhança do triângulo. Olha o triângulo DWP. DWP. Ele é semelhante a que triângulo? Ao triângulo DOE. Triângulo DOE. São semelhantes. Alfa é comum aos dois triângulos. Beta, beta, 90, 90. Acabou. Você vai ter cateto oposto a alfa no pequeno, no DWP, é o A mais 1. Está para o cateto oposto, né? Num triângulo DOE, que vale quanto? Essa distância aqui toda, ó, que vale 15, porque esse ponto é o ponto 0 de coordenadas 0, 15. Então, a ordenada dele vale 15. Assim como, tá? Beta, o oposto a beta, quem é? No triângulo DWP, o oposto a beta é 5 menos A. Está para o oposto a beta no outro triângulo. O triângulo DOE, que é a distância OD, ou seja, 5. Acabou o problema. Simplifica 5 com 15, aqui dá 3, tá? E faz a conta, faz o cálculo. A mais 1 é igual a 15 menos 3A. Então você vai ter A mais 3A igual a 15 menos 1. 4A igual a 14. A igual a 7,5. 14 sobre 4. 7,5. Opção letra C. Tá certo? Então, bom, resolução é resolução. Essa é a minha. Tá? Então eu estou apresentando uma opção para aqueles alunos que gostam mais de ter uma certa facilidade com geometria. Tá? Não fica amarrado só porque deu um par de eixos e retas. Eu tenho que fazer equação de reta, montar sistema, resolver e tal. Sai certo, sai, é válido, sim. Mas existe, né, sol do outro lado do mundo, tá bom? Do outro lado do Equador, tá? Um abraço, gente. Até o próximo vídeo. Trazendo para vocês aqui a questão 33 da prova da UERJ. Tá? Eu não coloquei o enunciado não, porque essas provas têm enunciado grande, né? Mas eu vou resumir aqui, tá? O que acontece com o banco, né? Qual é o mecanismo que funciona o banco? O banco ele trabalha, obviamente, com o dinheiro do cliente, né? O cliente deposita, investe e tem um rendimento depois de um certo tempo. Ele pega esse dinheiro do cliente e ele aplica, obviamente ele trabalha com esse dinheiro. Ele aplica com uma taxa superior àquela que ele está pagando ao cliente. É assim que mais ou menos funciona e é assim que o problema fala. Então você tem dois clientes, né? Um X e um Y. O X chega lá para depositar
R$ 1.000 e ele consegue uma taxa de 1% ao mês. E ele deixa aplicado esse dinheiro 12 meses. Tá? Chega um cliente Y, certo? E vai pegar um dinheiro emprestado. A história é mais ou menos assim do problema. Então o banco empresta ao cliente esses R$ 1.000 a 5% ao mês. O problema dá 1,01 elevado a 12 igual a 1,13. E 1,05 elevado a 12 igual a 1,80. Óbvio que ele deu isso porque você não consegue calcular isso manualmente, né? Só na máquina. Então já forneceu para você. Tá? Então o problema não é um problema difícil, é um problema simples. Por quê? Esse cara que aplica, né, esse X que aplicou o dinheiro dele, ele vai ter um montante de quanto? Montante é a soma do capital mais os juros, né? Então ele tem 1.000 que multiplica 1 mais a taxa de 1% na forma unitária, quer dizer, dividido por 100, né? 1% é o 0,01 elevado ao 12. Por quê? Taxa e tempo estão na mesma unidade. Tá? Então o montante que ele vai ter, o cliente X, é exatamente isso. 1.000 que multiplica 1,01 elevado a 12 é 1,13. Então esse cliente ele vai tirar lá 1.130. Tá? O banco emprestou ao outro a 5% os mesmos 1.000 durante 12 meses. Vou chamar esse montante aqui de 1, né? E o próximo de 2. Esse cliente, ele vai ter que pagar essa dívida dele, se tornou quanto, né? Qual o valor dessa dívida dele? São os R$ 1.000 que ele pegou, que multiplica 1 mais, a taxa é 5%, então é 0,05 elevado a 12. Essa é a forma dos juros compostos. Porque é o juro sobre juro. Então você vai ter aí 1.000, esqueci um zero aqui, 1.000 vezes, tá? Esse valor ele deu 1,80. Então o banco retira 1.800. Como ele quer saber quanto o banco ganhou, lucrou, você faz M2 menos M1. É quanto o banco retirou, recebeu e quanto ele pagou. Então aí você vai ter um lucro de R$ 670. Se eu não me engano, a letra é C, tá bom? Gente, deixa lá seus comentários, suas críticas. Até o nosso próximo vídeo. Olá, eu sou o professor Mário Lima, trazendo para vocês aqui mais uma questão da prova da UERJ. Uma questão sobre probabilidade. A ideia do problema é mais ou menos o seguinte. Você tem 4 amigos, eu chamei de A, B, C e D. E tem um livro que vai ser sorteado entre eles. Eles resolvem inovar no sorteio. O que eles fazem? Eles colocam, né, qual é a atitude deles? Colocam 5 bolas. 3 bolas brancas e 2 bolas pretas. E resolvem a ordem de retirada nessa ordem alfabética, né? A, B, C e D. Digamos que seja André, Beto, Carlos e
sei lá, e Dionísio, pronto. Eles vão tirar cada um uma bola. E essa bola, ela não é reposta. Não tem reposição. Tá certo? E eles querem, a pergunta é qual a probabilidade do terceiro ganhar o livro, ou seja, tirar uma bola preta. Bom, então o primeiro, obviamente, ele não vai tirar a bola preta, certo? Ele vai ter que tirar a bola branca. Qual é a probabilidade desse primeiro, o A, tirar a bola branca? A probabilidade dele tirar a bola branca vai ser, eu tenho 5 bolas, favoráveis a ele eu tenho 3. Então a probabilidade dele tirar, né? Porque eu sei que a bola preta, né, vai ter que sair uma sequência assim, ó, primeiro B, segundo B e o terceiro vai ter que ser a preta, para que ele ganhe. Bom, na hora que o segundo vai escolher, ele vai ter que retirar a bola A também. Só que aí, como não tem reposição, eu já não tenho mais 5 bolas, eu tenho 4. E também já não tenho mais 3 bolas brancas, porque uma saiu aqui. Então eu tenho apenas 2 brancas. Tá? Isso vai dar 2 quartos. Quando chega no terceiro, aí eu quero, aqui é o B, né? Eu chamei de B. Quando chega o terceiro, ele já tem apenas 3 bolas lá dentro da urna. E ele precisa tirar uma preta. São 2 pretas. Então você vai ter 2 terços. Ora, como essas probabilidades são independentes uma da outra, né, a probabilidade do que ele está querendo vai ser o produto dessas probabilidades. Esses eventos são independentes. Então é 3/5 que multiplica 2 quartos que multiplica 2 terços. Então você tem aqui, ó, o 3 simplificava com 3, 2 vezes 2, 4, simplifica com esse 4, e a probabilidade vai ser de 1/5. Probabilidade de 1/5 é uma probabilidade de 20%, né? Basta dividir. Basta multiplicar aqui por 20, né? Em cima e embaixo, você vai ter 20 sobre 100, ou seja, 20%. É um problema bonitinho, né? Tranquilo, como a prova da UERJ, uma boa prova, tá bom? Então deixe lá suas críticas, sugestões, comentários, deixa lá o seu like que ajuda o nosso canal, tá bom? Obrigado, até o próximo vídeo.